boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade de estar palestrando aqui, apresentando um pouco do trabalho que a gente tem feito e, de certa forma, vai começar pelo adiantado da hora, né? O tema é fraudes fiscais estruturadas, uma análise da fiscalização. Pode passar, por favor? A fraude estruturada, né, sem querer esgotar o tema, é muito amplo e é sempre bom fazer recortes, e nesses recortes vocês podem verificar situações em que será útil para o município, como ente tributante, e até mesmo como contribuinte, também, principalmente as contribuições previdenciárias. Eu fiz o corte para as contribuições previdenciárias, mas muito dele vai ser aplicável até para um desenvolvimento de uma estrutura de fiscalização que combatam estruturas que são feitas para cometimento de fraudes, né? O recorte daqui vai ser prevenção de riscos na recuperação de créditos tributários, né? Pode passar? E a melhor forma, né, a forma mais usual de se fazer recuperação de créditos tributários, né, que o contribuinte eventualmente tenha em relação à Receita Federal, fazendo o nosso particular aqui, é na compensação. E a compensação, ela tem uma regra bastante simples e vem do direito civil, que é a extinção recíproca das obrigações quando duas empresas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, né? Pode passar, por favor? E no direito tributário exige a compensação e está regulamentada no artigo 170, e alguns pontos vão ser muito relevantes para que se faça toda a análise posterior. Primeiro, lei, é definida em lei. A administração pública sempre tem lei, de tributário é plenamente vinculado, né? Então, a lei vai colocar as condições e as garantias para que a compensação seja autorizada e os créditos têm que ser líquidos e certos, né? Ou seja, o contribuinte necessita de créditos líquidos e certos para poder fazer valer seu direito e compensar com tributos, né? Aí nós estamos falando do CTN, que se aplicam a todos os entes, né? Vencidos ou obscendos do sujeito passivo contra a fazenda pública. Pode passar? Como é que se dá hoje na Receita Federal, pelo menos, né? A declaração de compensação, por iniciativa do contribuinte, porque ela pode ser feita de ofício, mas por iniciativa do contribuinte hoje, ela é pela declaração de compensação, mas já foi um pedido de compensação. Isso foi de 97 a 2002. Nesse período era o quê? Como pedido, né? A permissão, ou seja, você faz o pedido, não tem um efeito imediato. E era uma permissão. E hoje, com a declaração de compensação, o contribuinte tem o direito à iniciativa, efeitos imediatos, prazo de 5 anos para revisão e multa sobre eventuais irregularidades. Isso aí está de acordo? Pode passar? Passou demais. Volta aí. Com a pirâmide de conformidade. Por que está em inglês? Porque sempre dá mais credibilidade colocar as coisas em inglês, né? Não é uma coisa que é nossa, da administração australiana, mas tem sendo bastante utilizado no mundo. Que vai da quantidade de contribuintes, né, que a maioria das pessoas querem fazer a coisa certa. E qual é a obrigação da administração tributária? Facilitar. Ou seja, temos que ter em regra que a regra das pessoas é fazer o certo. Ninguém quer confusão. Então, a declaração de compensação foi exatamente nisso. Você apura seu crédito, apurando seu crédito, você já faz a declaração de compensação, independentemente da manifestação da administração tributária. E existe o topo da pirâmide, né? Que, infelizmente, é os casos que nós temos na estruturada, né? Que é o quê? Que é contribuintes que decidiram não cumprir com a obrigação tributária. E para esses contribuintes que decidiram não cumprir com a obrigação tributária, deve ser usada toda a força da lei. Ao final da palestra vai ser colocada, inclusive, toda a força da lei aplicável àqueles contribuintes que não querem cumprir com suas obrigações. Passar, por favor. Os requisitos da obrigação tributária, né?
recapitulando, vou falar isso várias vezes, porque é uma mensagem que eu quero passar bastante, que é a reciprocidade, ou seja, todos do mundo têm que ter obrigação líquidas e certa, ou seja, reciprocidade, obrigações com o físico contribuinte, natureza, tributos federais. É importante que seja só tributos federais para a declaração de compensação tributária, ou seja, a Receita Federal não aceita como lastro de crédito títulos públicos antigos, nem pode, mas títulos nem existe, a maioria é fraudulenta, inclusive. Precatórios de Instituto de Açúcar do Álcool, não pode, é apenas tributos federais, porque a Receita Federal, quando vai auditar o crédito, ela só pode falar de tributo, ela não vai poder falar de uma estabilização de preço do Instituto de Açúcar do Álcool, né? E liquidez e certeza, né? Valores definidos e crédito líquido certo, para os dois lados. Fazendo isso, pode passar, por favor? O contribuinte, ele consegue entrar no planejamento sem risco. O planejamento sem risco, ele serve para quê? Para que o contribuinte exerça seu direito e não tenha perigo de enfrentar fiscalizações e inconvenientes, né, diversos que eu vou mostrar aqui na frente. Existe sim uma zona litigiosa, há uma ação do contribuinte em relação à zona litigiosa, como o contribuinte deve comportar. Todo mundo sabe que o direito tributário é cheio de discussões, das mais diversas, e como agir nessa zona, vou falar um pouquinho sobre ela também. E existe a fraude, né? Na fraude não entra nem no litígio. A pessoa vai querer abusar de institutos para não cumprir com suas obrigações. Ninguém quer ficar nesse setor, né? Se é o contribuinte, lembrando da pirâmide de conformidade, aquele contribuinte que decidiu não cumprir com suas obrigações, e para ele tem que pesar toda a força da lei, é uma exceção, mas tem que ser feito. E o planejamento sem risco, que vamos colocar. Pode passar? Falando sobre as fraudes estruturadas, né, tem uma coisa que até motiva bastante o trabalho, é o quê? Quando falsas consultorias tributárias disseminam fraudes entre diversos contribuintes, além da perda da arrecadação em si, há enormes prejuízos ao EBITDA de negócio do país, seja porque determinado contribuinte reduziu consideravelmente os tributos a pagar no curto e no médio prazo, prejudicando o ambiente concorrencial, seja porque haverá destaque indevido a maus profissionais, né? O CRC está aqui, né? Então o CRC ele zela pela profissão, né? O trabalho é também uma forma de homenagem ao CRC, aos bons contadores, que são a maioria, que oferecem soluções de economia tributária lastreadas em procedimentos fraudulentos. Também é importante mencionar que mesmo um contribuinte que se utilizou da declaração de compensação é prejudicado, a falsa, né? Evidentemente, pois além de ter pago por serviços que se revelarão fraudulentos, possivelmente sofrerá fiscalizações que redundarão na cobrança de créditos indevidamente compensados com pesadas penalidades pecuniárias, medida de constituição patrimonial, arrolamento de bens, medida cautelar fiscal e até mesmo representação fiscal para fins penais. Aqui nós estamos falando do vermelho, né, daquela pessoa que decidiu não cumprir. E, infelizmente, algumas falsas consultorias arrastam os contribuintes para esse campo que ninguém quer estar. Assim sendo, a responsabilização do mal profissional prestador de serviço tributário é necessidade não apenas do erário em receber seus tributos, mas como forma de homenagem à maioria silenciosa de bons profissionais e contribuintes, né? Então, o trabalho ele serve para arrecadar, mas eu acho muito mais para fazer aquela pessoa que, infelizmente, quer se destacar de forma indevida no campo profissional e vai ter em todos os campos, né? Fazendo agora uma demonstração de algumas fraudes que acontecem e que a prefeitura pode se utilizar, tanto enquanto contribuinte, como até mesmo habilitação de criar uma habilidade em relação à verificação da fraude, é essa aqui, a prevenção de riscos em recuperações de créditos previdenciários.
as prefeituras normalmente são grandes contribuintes de contribuição previdenciária, né? É sempre aquela emoção na hora de tirar a CND, né, da Receita. E como é que você pode evitar dor de cabeça em relação a isso? Exercendo direitos, eventualmente, que a pessoa, que o contribuinte, no caso agora vamos falar de prefeitura, enquanto contribuinte possa ter. Há diversas controvérsias judiciais acerca da incidência das contribuições previdenciárias de determinadas verbas, né? Todo direito tributário ele tem muito litígio, muito litígio. E no direito previdenciário, né, que é um ramo, né, do tributário, né, não deixa de ser diferente. Pode passar? Saber qual o estágio da eventual controvérsia que a tributária nos tribunais superiores afeta diretamente a linha de ação que o contribuinte deve ter. Aqui não se está criminalizando a recuperação de crédito tributário, não. Só se está alertando como se faz de forma a se evitar problemas, né? Primeiro, toda tese tributária ela tem uma repercussão geral, né? Assim, ela tem uma repercussão geral no sentido que muita gente discute, aparece hoje, estamos na era da informação, né? A informação circula, tem artigo para cá, artigo para lá. É normal que uma ou outra prestador de serviço tributário entre em contato com a prefeitura oferecendo esse tipo de recuperação. E na prefeitura é um pouco mais fácil, né, porque sempre se tem um departamento jurídico, sempre se tem a procuradoria que pode assessorar a prefeitura nesse sentido. E vamos ver como é que é. Pode passar, por favor? Em linhas gerais, uma controvérsia tributária pode se contar nessas fases. Existe, não querendo esgotar o tema, mas basicamente, se tem controvérsia tributária, bizu, para procurar. Como é que se faz? Pode passar? Quando ela está bem inicial, ou seja, a pessoa acabou de criar a tese, né, e não há fixação da repercussão geral no STF, recurso repetitivo no STJ, e nem tema representativo da Turma Nacional da Unificação. É coisa muito nova, não foi discutida ainda, e se não foi discutida ainda, há mais risco, né? Risco é igual a incerteza, né? Pode passar? Existem os casos que estão em discussão nos tribunais superiores, ou seja, quando o tribunal recebe o STJ, o STF, né, recebe essa discussão, ele suspende o processamento de todos os processos pendentes sobre essa questão. Esse tema ele fica publicado no site do STF ou do STJ, ou seja, é consulta pública para todo mundo. E o C, por favor? Já decidido, quando é publicado ocorre um paradigma, né? Por exemplo, na tese do século, né, do PIS/COFINS sobre ICMS, foi publicado pelo STF e se aplica para todo mundo, independente da pessoa ter sido parte original na ação ou não. Nesse caso, seria aquele verdinho do ciclo, né? Planejamento sem risco. Vamos mostrar casos concretos em cada um deles, nos casos práticos, por favor. Inicial, quando não há fixação de repercussão geral, recurso repetitivo e tema representativo. Algumas pessoas, né, recuperação de valores recolhidos em reclamatórias trabalhistas. Não pode, né? E esse tema não cresceu e espero que não continue sem crescer, porque compete à Justiça do Trabalho dirimir as questões relativas à existência de direito creditório que tenha por fundamento recolhimentos eventualmente indevidos, em razão de decisão judicial. Ora, na Justiça Trabalhista é justiça e, sendo justiça, tem coisa julgada. Então, se é para se julgar alguma coisa, se tem direito ou não, se foi pago ou não, tem que ser na Justiça Trabalhista. Segundo, estou apresentando o caso prático, né, do tema repetitivo 1174. Tema repetitivo é STJ, tá? Que é o quê? Está sendo discutido isso, né? É discussão, zona litigiosa, cinza, lá naquele mapa, tá? Que é a possibilidade de excluir
as seguintes verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros, que são os valores retidos da contribuição previdenciária do empregado, o trabalhador avulso, imposto de renda retido na fonte e parcelas retidas descontadas de coparticipação do empregado em benefícios como vale transporte, vale alimentação, refeição e benefício de assistência odontológica. O que acontece? Essa tese, basicamente, ela fala, olha, a base de cálculo da contribuição previdenciária tem que ser apenas, tão somente, o valor líquido pago àquele empregado. Hoje, não está certo isso. Está em litígio e, inclusive, está suspenso a decisão. Ou seja, se aparecer alguém querendo recuperar crédito referente a isso, para aplicação agora, para aplicabilidade imediata, não pode, né? Inclusive, é compensação considerada como não declarada. Não suspende o crédito tributário, não vai para o CARF, não vai para a DRJ. Então, ou seja, quando o ente verificar esse tipo de coisa, ele tem que ver o que está se oferecendo e esse estágio que está. Por favor. Esse aqui já foi decidido, né? Já foi lançado o acórdão paradigma, foi julgado desfavoravelmente aos contribuintes, né? Que é a definição do limite de 20 salários mínimos para a incidência dos terceiros, né? Existia um artigo, está aqui o artigo 4º dessa lei aqui, de 81, que falava que não limitava a base de cálculo do empregador a 20 salários mínimos. E no parágrafo único, falava que isso também se aplicava à contribuição de terceiros. Quando foi em 86, não sei o que aconteceu naquele tempo, só ocorreu a retenção do segundo. Do caput, ou seja, que a limitação. Depois não teve mais. Hoje não se aplica. Para o município, isso saiu uma discussão, nem tem a ver também. Infelizmente, já pegamos casos de município querendo recuperar crédito tributário, que ele nem deve, né? Contribuição para terceiros. Os municípios não sofrem esse tipo de contribuição, né? Ou seja, fazendo aqui, você estaria no vermelho, né? Não pode. Pode passar? E agora, caso o contribuinte, se não está definitivamente julgado em tese de repercussão geral ou de recurso repetitivo, ele pretende recuperar crédito tributário para não haja essa publicação desse acordo paradigma, a legislação só permite a declaração de compensação com créditos judiciais nas seguintes condições, cumulativamente. Vamos voltar nos mesmos critérios constantes no artigo 170 do CTN. Tem que ser apurado contabilmente pelo contribuinte, ou seja, não vale de terceiros, tem que ser próprio, né, apurado contabilmente. A Receita Federal não aceita cheque de terceiros. A decisão judicial, nesse caso, tem que ser transitada em julgado e favorável. E tem que ser relativa a tributo administrado pela Receita Federal do Brasil. Por favor. E, previamente à entrega da declaração de compensação, o contribuinte deverá protocolar um pedido de habilitação. Não é análise do crédito em si, mas apenas uma habilitação de compensação com créditos decorrentes de decisão de transitada em julgado. Por favor. E nessa habilitação é coisa muito simples que vai ser verificada. Vai verificar se o contribuinte é sujeito passivo da ação, se refere a tributo da Receita, se é decisão judicial transitada em julgado, se foi formalizado dentro de 5 anos do trânsito em julgado ou da decisão da homologação, né? E se o contribuinte decidiu fazer compensação. Porque ele pode ter 2 caminhos. Ele pode escrever precatórios ou ele pode usar para declaração de compensação. Esse último é só mostrando, Receita Federal, eu quero usar esse meu direito creditório, que eu apurei,
para a declaração de compensação. Renuncio aos precatórios. Por favor. Quais são os cuidados necessários na contratação de consultorias tributárias? Isso vale para o contribuinte e para o ente tributante também, né? Falsas consultorias, como funciona, né? É uma proposta bem genérica, normalmente, né, que promete identificar os créditos não utilizados na folha de pagamento da prefeitura, com o resultado de forma imediata. Ora, você analisar tudo e ter tudo a resposta muito rápida, ainda que se tenha contágio, ainda que se tenha inteligência artificial, não dá para você verificar assim. Pegamos casos que o contribuinte recebia a procuração em um dia e 2 dias depois já começava a declaração de compensação. Então, isso não foi o fato, né? Os valores cobrados, entre 20% e 80% dos créditos constantes nas declarações de compensação, evidentemente que é sempre cômodo para o contribuinte falar assim, olha, recupera para mim e eu vou passar para você uma parte que você recuperar. Contudo, você tem que... o contribuinte, no caso, a prefeitura, enquanto contribuinte, no caso, por exemplo, ela tem que entender que ela está entrando numa seara que pode ter um conflito de interesse. Porque a consultoria ela vai dizer mais ou menos o quanto que ela quer ganhar. E se ela for desonesta? Ela vai inventar valores. Tanto é que, em muitos casos, os valores recuperados normalmente são toda a contribuição previdenciária devida. Não faz sentido. Porque se está se discutindo verbas específicas, mostrei aqui, né? Verbas específicas daquela contribuição. Não é tudo. Se a pessoa está pedindo tudo, às vezes até mais do que se pagou, é um grande indicativo que algo não está bem. Por favor? E por que normalmente funciona inicialmente, né? Porque há uma aparência de compensação regular. Lembra que nós estamos falando da base da pirâmide? Contribuintes que querem fazer a coisa certa e a administração tributária tem que facilitar? Ora, eles utilizam da sistemática da legislação tributária, que o quê? Extingue temporariamente o crédito tributário. Se extinguiu, consegue CND, é no outro dia, já sai CND. Eles encapsulam o contribuinte. Sempre tomar cuidado para quem você passa a procuração. E mais cuidado ainda para a procuração eletrônica. Quando você passa a procuração eletrônica para alguém, é você no ambiente da Receita. E nem sempre você consegue saber exatamente o que aquela pessoa está fazendo. E o que se acontece? Muitas vezes, a Receita Federal intima via DTE, né? Eu particularmente gosto de ir no contribuinte, mas a maioria dos casos é via domicílio tributário eletrônico. A falsa consultoria responde imediatamente, toma ciência, responde qualquer coisa em 10 minutos, e depois que vem a autuação fiscal, eles fazem a impugnação também genérica. O contribuinte não fica sabendo de nada, não sabe quando que teve sua fiscalização, não sabe que foi fiscalizado, e fica saindo CND, porque houve um encapsulamento dele em relação às fraudes que ela perpetra, né? E também tem casos que se falsifica decisões da Receita. Eles entregam declarações, umas decisões falsas, inclusive até numa rapidez que, infelizmente, a Receita Federal não tem, né? Porque a pessoa entrega a declaração de compensação e aparece uma aprovação em 5 dias. Infelizmente, a gente não é tão eficiente assim, né? Gostaria de 5 dias responder a tudo do contribuinte, mas não é o fato, né? Por favor. Falando sobre os créditos previdenciários, né? Uma fraude que acontece bastante, ponto de atenção que vocês têm que ter, né? Aí já enquanto contribuintes, quando vocês pegarem uma declaração de compensação, é o quê? Ela explora a presunção de boa-fé e concede a todos que a administração tributária é obrigada a conceder a todos os contribuintes e indica como origem do crédito uma guia que não existe. Se você pegar no documento que a consultoria fez, que chama PERDECOMP, e tiver como origem do crédito uma GPS que não existe, é um grande indicativo que aquilo é uma fraude. Grande indicativo. Por favor? Travou?
Beleza. Há todo um estudo de aparência de credibilidade, né? Os fraudadores são bem vestidos e têm carros caros, gostam de ostentar. Não porque ser bem vestido e ter carro caro seja indicativo de fraude, não, viu? Nada a ver em relação a isso. Nem um cara mal vestido, nem um bem vestido. Mas quando a pessoa não tem a substância, não tem o conhecimento acadêmico, não tem a história, ela vai se basear muito nas aparências que ele quer fornecer para o cliente vítima, né? Então, cuidado com pessoas que ficam muito na aparência e pouco na matéria. Tipo assim, você pergunta, tudo bem, se você é um grande consultor, quais são os seus trabalhos publicados? Qual a sua titulação? Né? Eles pegam todas as fases contencioso tributário, que já foi mencionado aí, para encapsular o contribuinte. Alguns dão bem imóvel em garantia, impressionante, mas dão, só que esse imóvel não existe. Já pegamos um caso de um imóvel, uma fazenda, bem grandona, que ela já foi de Curitiba, ela já foi de Joaçaba, ela já foi de... É o mesmo imóvel com a mesma descrição. Se tiver garantia, o município pode fazer o quê? Tira oficia o cartório de imóveis e vê se aquele imóvel existe, né? Utilizo de pessoas de confiança da região, isso faz com que eles tenham uma grande capilaridade. Normalmente, a pessoa de confiança da região também é enganada, né? É muito fácil, não, vende para mim que eu faça um repasse para você, vende para mim que eu faça um repasse. Aí ela vai oferecer para amigos, para clientes, e a fraude dissemina, né? Utilizam-se de falsos clientes. Se você pega muitos sites de falsas consultorias, você vai ver que ela fala, sou cliente também de. Aí, normalmente, essas grandes empresas não são cliente dela, mas ela fala que é para dar aquela credibilidade. Ou então, eles dão até um contato de um cliente, de uma empresa da região aqui, por exemplo, e só não, pode falar com fulano de tal que ele vai confirmar isso, se passando por aquele empresário. Acontece também. E aí que eu ganho a plateia, né, quando é do CRC, né, eles desqualificam contadores, né, assim, não tem milagre, ninguém vai fazer pagar o seu empresário, né, o seu cliente, né, do contador regular, ele não vai fazer você pagar tributo à toa, né, não tem nada disruptivo. Lógico, há recuperação, existe a necessidade de você analisar, mas é necessário que você atenda e entenda o que aconteceu na sua empresa. Ou seja, o seu contador, ele sabe muito da sua empresa. Não é uma pessoa que entrou há pouco tempo que vai saber mais do que um contador que está há 20 anos com você. Passar? E quais são as consequências da fraude, né? Beleza. Toda a força da lei, que vai ser... Pode passar, por favor? Responsabilidade tributária, isso vai para o gestor também, tá? A falsa consultoria e o gestor, artigo 135 do CTN, cobrança do valor compensado devidamente, multa e restrição à emissão de CND. Pode passar? E as demais consequências, comunicação ao Ministério Público Federal, nesse caso aqui, né? Crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lembra que tem documentos, decisões falsificadas? Mandados de busca e apreensão, crimes de lavagem, né, porque muitas vezes a consultoria ela quer se livrar das ações de ressarcimento e ela faz isso. E no caso de prefeituras, né, existe a comunicação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, que a Receita é obrigada a fazer, de improbidade administrativa. Também é comunicado ao Ministério Público e o TCE. Recomendações. Já estamos na finalização, tá bom? Antes de assinar o contrato, fazer um registro de ocorrência, né? Se você viu que tem um negócio estranho, faz o BO. É importante porque normalmente essas pessoas vão disseminar para várias pessoas. Informa para a Receita Federal, vou mostrar o canal. Depois de assinar o contrato e antes da ação fiscal, é o menos ruim, mas não é tão bom quanto você evitar, né? Mas fazer também o registro de ocorrência, auditoria no que a falsa consultoria fez, né?
Fazer a denúncia espontânea, que aí você escapa das multas, né, e das consequências penais. Informar a fraude da Receita Federal. E, no pior dos casos, quando a faca foi para o brejo, em relação à redução de danos, né, aí é redução de danos, né, infelizmente. Fazer o quê? Resistir à ocorrência, parcelamento dos tributos e multas, informa a Receita Federal a fraude, né, que sofreu, até mesmo porque o contribuinte informa para a Receita Federal que sofreu a fraude, nós temos condições de colocar a pessoa como responsável também. E podemos determinar que o contribuinte foi enganado, né, e entrar com ação judicial de indenização de danos materiais, né. O canal de denúncia é o da CGU, o Fala BR, né, que você pode inclusive fazer de forma anônima, né, não precisa se identificar. Só isso. Recapitulando, eu falei que eu vou voltar sempre nisso aqui, para que nós tenhamos um planejamento sem risco, créditos próprios, Receita não aceita cheque de terceiros. Valores líquidos e certos, ou seja, litigioso não, está no litígio não pode, e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Tá bom? Acho que é só. Agradeço bastante. Eu acho que consegui fazer o tempo, né? Obrigadão, até mais. Muito obrigada, Anderson, muito bom. Agora a gente vai finalizar aqui com o nosso Eduardo Marchetti, fazendo a finalização aí a partir desse ponto. Tudo bem? Senhores e senhoras, boa tarde. Eu queria trazer um ponto aqui que o Dr. Anderson trouxe, que é exatamente o ponto que eu trabalho, que são os crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Né? Então ficou bem encaixado mesmo o tema aqui, porque pelo seguinte, o doutor falou que normalmente a aparência não conta muito, ou você tem que ficar olhando a aparência conta muito. Porque a delegacia que eu trabalho, além de fazer crimes contra a ordem tributária, a gente faz a recuperação de ativos. Então, normalmente esses carros, fazendas e tudo mais, a gente sempre tenta trazer de volta para o contribuinte. Então, assim, é um tema muito interessante a ser tratado, porque a época que eu era auditor ainda, a gente pouco acionava o Ministério Público e pouco acionava a polícia. E é uma coisa que eu venho falando com o doutor Naline, para que seja incentivado mais isso. Porque a gente acaba ficando no ponto a ponto da auditoria fiscal, pura e simplesmente, que já é muito difícil, mas a questão toda é a gente conseguir acionar outros órgãos de persecução criminal, para que a gente consiga fazer um trabalho até o final. Porque muitas vezes a investigação para no meio, a gente não consegue ter o subsídio, não consegue ter a representação fiscal para fins penais. Hoje eu tenho a magnitude disso, porque muitos dos casos a gente tem que parar no meio, acaba prescrevendo ou não tem algum tipo de representação que a gente consiga dar cabo ao inquérito policial. E isso é muito importante, porque hoje em dia, crimes de lavagem de dinheiro, hoje em dia, só na pandemia a gente teve um aumento de 46%. Então, assim, a demanda subiu absurdamente. Crimes contra a ordem tributária, normalmente o pessoal se usa de uma interposta pessoa, que é exatamente o que ele falou aqui de falsidade ideológica, mas esses crimes são absorvidos no final, porque acaba ficando apenas nos crimes contra a ordem tributária. Então, minha fala aqui é pura e simplesmente para incentivar os senhores a conversar com os gestores, para que seja procurado o Ministério Público, faça o boletim de ocorrência e os órgãos de persecução criminal têm que ser efetivamente buscados. Porque isso não pode ficar impune, até porque a gente consegue trazer isso de volta num momento posterior, tá? Com recuperação de ativos, que é um tema da moda agora. Queria agradecer aqui o Dr. Naline pelo convite, né? Sempre muito grato, sempre muito bom estar com os senhores. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Lene.